É notório, inclusive, olha isso, essa questão super atual, hein, super atual. É notório o aumento de campanhas públicas para a conscientização da prevenção da resistência bacteriana no Brasil e no mundo, tais como: "Se não houver ação agora, não haverá cura amanhã". Forte essa frase, mas tem que ser mesmo. Da Organização Mundial da Saúde. Assinale a alternativa que apresenta informação correta em relação à resistência bacteriana. Muito bem. Então, sobre um assunto extremamente importante que a gente até já discutiu. Opção A: o aumento da duração do tratamento diminui a resistência bacteriana e aumenta a eficácia do antibiótico. Ou seja, o que ele está falando nessa primeira alternativa? Que quanto mais antibiótico você usa, menos risco de ter resistência bacteriana tem e aumenta a eficácia do antibiótico. Claro que não. Quanto mais antibiótico a gente usa, mais risco de selecionar bactérias a gente tem, turma. Ao contrário. Então, é só lembrar daquele esqueminha que eu mostrei para vocês ali colorido. Então, não, já descarta essa opção A aí. Opção B: não há relato de cepa resistente de streptococcus orais às penicilinas, como a amoxicilina. Infelizmente há sim, tá? Infelizmente há, então tem paciente que se você prescrever só amoxicilina já não vai mais fazer efeito. Aí tem que prescrever o quê? Tem que prescrever a amoxicilina associada com clavulanato. Tem que prescrever o Clavolin, como vocês muito bem devem saber disso. Então, infelizmente tem sim, tá? Então você descarta essa opção aqui B. Inicialmente, quando descoberto o fenômeno da resistência bacteriana, ele foi temporariamente resolvido com a introdução de novos agentes antibacterianos, tais como aminoglicosídeos, os macrolídeos e os glicopeptídeos. Ah, primeiro antibiótico clinicamente útil foi a penicilina, desenvolvido lá pelo Alexander Fleming, como vocês devem conhecer essa história, foi meio que acidental e tudo mais. Já na década de 40, a penicilina foi introduzida clinicamente. Poucos anos depois, já foi observada. Porque foi assim, foi um marco na história da ciência e da saúde no mundo, a penicilina. É quando a gente conseguiu descobrir uma substância que trata a infecção bacteriana, isso foi, imagina na época como foi isso. Foi assim, foi espetacular. Eh, poucos anos depois, já foi observado que a penicilina já não respondia bem para algumas pessoas. E aí os caras perceberam: "Olha, a gente vai ter que desenvolver novos antibióticos o tempo todo. A gente tem que desenvolver novos antibióticos o tempo todo". Então, isso é uma verdade. Novos antibióticos foram introduzidos no mercado e continuam novos antibióticos. Essa guerra nunca vai acabar. A gente está numa verdadeira batalha contra as bactérias. É a bactéria desenvolvendo resistência e a gente produzindo novos antibióticos. É a bactéria desenvolvendo resistência e a gente desenvolvendo. É assim, ó. É um ciclo. Isso nunca vai acabar. Só que qual que é o problema atualmente? As bactérias têm desenvolvido mais resistência do que a gente tem produzido antibiótico. Claro que essa conta não vai bater. Uma hora o prejuízo vai bater na porta. A gente está produzindo menos antibióticos e as bactérias estão se tornando mais resistentes. Claro que vai chegar uma hora que vai dar ruim, né. Então, a gente já pode bater o martelo que essa é a resposta. Mas vamos olhar as outras, ó. As chamadas superbactérias atacam principalmente pessoas com alta imunidade que estão hospitalizadas. Bom, uma coisa é fato, se tem um lugar que é, eh infelizmente, fácil de você desenvolver uma infecção por superbactérias é a nível hospitalar. Por quê? Porque no hospital a gente tem o uso de antibióticos de alto espectro de ação, antibióticos potentes, então você tem circulação ali no hospital de superbactérias ali, ó, o tempo todo. Então isso é verdade, pacientes com, imunidade com pacientes que estão hospitalizados têm um risco maior de desenvolver infecções causadas por superbactérias, mas pacientes com baixa imunidade, tá? Então o errinho tá aqui, ó. O errinho dessa alternativa está aqui, é baixa imunidade, tá. E por fim, a resistência intrínseca ou natural de um micro-organismo representa o maior risco à terapêutica.
Essa alternativa é interessante, ó, vamos interpretar, ó, o que que ele fala, ó: "A resistência intrínseca ou natural", ou seja, a própria bactéria sofrendo mutação, representa o maior risco à terapêutica. Eh, o que que ele está falando? Que mais perigoso do que o uso de antibiótico é a própria bactéria que se torna resistente ao antibiótico. Mas é errado pensar assim. Por quê? Porque beleza, a bactéria ela vai naturalmente sofrer mutações e eventualmente se tornar resistente? Vai. Só que quando a gente usa antibiótico, a gente acelera muito esse processo. Esse é o ponto. Esse é o ponto chave. É o uso do antibiótico que acelera, que seleciona as superbactérias. Esse é o ponto chave dessa questão. Então, o maior risco é o próprio uso indiscriminado de antibióticos. Então, por isso que a alternativa correta é a alternativa C.